Bom, então vamos dar sequência aos nossos primers para cromatografia. Essa é a parte 2. A gente vai falar um pouco de definições e alguns conceitos que são importantes de serem retidos na mente quando se fala em cromatografia e separação. Vamos falar de resolução, fase estacionária e alguns tipos de cromatografia diferentes e modos. Meu nome é Ricardo Borges. Essa não deve ser encarada como um curso formal de cromatografia, porque pode estar incompleto. São apenas tópicos que eu acho importante que os meus alunos saibam para dar encaminhamento aos nossos projetos. Como, como pode ser útil para outras pessoas, bom, está aqui disponível. Esse é meu contato, se tiver interesse. Obrigado. Bom, então a cromatografia é uma técnica de separação de misturas baseadas na distribuição diferencial de componentes entre duas fases, uma sendo a fase estacionária e outra sendo a fase móvel. Essa técnica é amplamente utilizada em diversos campos científicos e industriais para isolar, identificar, quantificar e purificar componentes de uma mistura complexa. Bom, como princípios fundamentais, a gente tem que a fase móvel, por exemplo, pode ser um líquido, um gás ou um fluido supercrítico até. A gente não vai falar de fluido supercrítico, mas é possível que seja, que transporta os componentes da mistura através da fase estacionária. Dependendo do tipo de cromatografia, a fase móvel pode ser chamada diluente, como em cromatografia líquida, ou gás de arraste, como em cromatografia de fase gasosa. Bom, quanto à fase estacionária, é um material sólido ou líquido também, imobilizado em um suporte sólido, que interage com os outros componentes da mistura. Bom, é esquisito ser líquido, mas a gente vai falar sobre isso. O que importa é que a fase estacionária fica estacionária em um suporte sólido. Ok? Essas interações, então, elas podem ser baseadas em diferentes forças, como a adsorção, que são a interação superficial, né, das superfícies sólidas, partição, que seria entre líquidos immiscíveis, e troca iônica, que seria o caso onde a gente tem resinas de troca iônica, né, coisas carregadas, ou exclusão por tamanho, que a gente está falando de materiais porosos para casos de proteína. Por tamanho a gente vai ver pouco, mas enfim. Sobre os mecanismos de separação, a gente tem que a separação dos componentes ocorre porque diferentes moléculas possuem diferentes afinidades com a fase estacionária e com a fase móvel. É basicamente uma competição. Ok? Isso faz com que elas se movam com velocidades diferentes ao longo da fase estacionária, resultando então em sua separação. Por exemplo, em cromatografia por adsorção, é, um composto que absorve fortemente a fase estacionária se moverá, né, se eluirá mais lentamente do que um componente que interage menos com essa fase estacionária. Tá? Se ele interage menos com a fase estacionária, ele vai acabar interagindo mais com a fase móvel. Tá? E isso faz com que ele saia mais cedo da cromatografia. Né? Então a gente pode pensar com volumes menores ou tempos de retenção menores. Bom, vários fatores influenciam na eficiência da separação em cromatografia. Entender esses fatores é fundamental para otimizar os resultados da análise, certo? Primeiro, a natureza da fase estacionária desempenha um papel crucial. Diferentes materiais são escolhidos para a fase estacionária com base na propriedade dos compostos a serem separados. Por exemplo, em cromatografia em fase reversa, são utilizadas fases estacionárias apolares para separar compostos apolares, ou de menor polaridade, né? Compostos medianamente polares e apolares. Bom, é um espectro. É... Por mais que eu diga que a natureza da fase estacionária tem que ser escolhida em relação às substâncias que se quer separar, no nosso caso, produtos naturais, moléculas pequenas, metabólicos pequenos, a gente vai trabalhar sempre com C18. Né? Raramente a gente trabalha com uma CO8, e a gente vai ver essas fases daqui a pouco, mas uma grande maioria das vezes a gente não tem tanta escolha porque a gente teria que ter uma coluna para cada escolha. Né? A gente poderia otimizar o sistema, o método para sempre, o que não vem ao caso, a gente não tem tempo nem dinheiro para isso. Ok?
Outro fator importante, então, é a composição da fase móvel. Essa é mais fácil de se otimizar. A escolha do solvente ou do gás em cromatografia de fase gasosa na fase móvel, ela afeta como os componentes da mistura interagem com a fase estacionária e como elas vão se mover através dessa fase estacionária. A proporção correta de solventes pode melhorar significativamente a separação dos compostos. E essa é uma etapa muito importante para se obter um cromatograma decente, uma separação boa e reprodutiva a ser repetida, certo? A temperatura também pode influenciar a separação. Isso é um fator um pouco menos discutido, mas a gente vai ver isso mais para frente, mas é um pouco menos discutido, mas é importante, especialmente em técnicas como cromatografia de fase gasosa. Tá? A temperatura ajustada adequadamente pode melhorar a separação dos componentes voláteis, permitindo que diferentes analitos sejam eluídos de forma mais eficiente e em tempos de retenção diferentes, certo? Em cromatografia de fase líquida, a temperatura está ligada com a viscosidade do solvente. Por exemplo, a viscosidade da água diminui com a alta temperatura e isso faz com que ela tenha características como se fosse mais apolares, certo? E aí a gente consegue mexer tanto no gradiente quanto na seletividade dos picos, ok? Por fim, o tamanho da coluna também tem impacto direto na resolução da separação. Em cromatografia líquida, por exemplo, o comprimento e o diâmetro da coluna podem ser ajustados para melhorar a eficiência da separação, garantindo que compostos que sejam separados de forma clara e precisa. Não só o tamanho físico da coluna, mas o tamanho das partículas da fase estacionária, que a gente vai ver que tem um efeito ainda maior. Bom, vamos falar um pouco de modos de cromatografia. Tá? A gente tem o primeiro e mais comum, mais utilizado por nós principalmente, vai ser o modo de cromatografia de adsorção. Não absorção, mas adsorção com D. Okay? É um dos modos fundamentais na de separação em cromatografia. Certo? O princípio básico dessa técnica é de que a separação ocorre com base em interações de adsorção de componentes da mistura com a superfície da fase estacionária, tá? Com a superfície, nunca absorvida, mas adsorvida. A fase móvel, então, carrega os componentes através da fase estacionária, mas aqueles que se adsorvem mais fortemente, a fase estacionária, acabam se movendo mais lentamente, resultando, então, na separação diferencial dos componentes da mistura. Na cromatografia de adsorção, a fase estacionária é geralmente um sólido, ou sílica ou alumina, por exemplo, ou sílica funcionalizada com octadecilcilano, que é o nosso C18, tá? E a fase móvel pode ser um líquido ou um gás. Essa técnica é amplamente utilizada na cromatografia em camada fina, conhecida como TLC, Thin Layer Chromatography, e também cromatografia líquida em coluna. Por exemplo, ela é frequentemente utilizada na separação de pigmentos ou produtos naturais de extratos vegetais, ou na purificação de compostos sintéticos em química orgânica. É a nossa técnica de rotina para cromatografia. E aí, como um modo mais específico de cromatografia em adsorção, a gente tem a cromatografia em adsorção em fase reversa, que a gente pode chamar de RP, né? RP, de Reverse Phase Chromatography. É uma técnica que se baseia na separação de compostos em função das suas interações hidrofóbicas com a fase estacionária, que não é polar. Tá? Ela é funcionalizada com uma cadeia de, por exemplo, 18 carbonos para fazer a nossa C18 ou 8 carbonos para fazer a C8. Tá? E aí existe uma variação enorme desse tipo de funcionalização. A gente vai falar disso mais à frente. Componentes polares, então, tendem a eluir mais rapidamente, enquanto que componentes menos polares tendem a ser retidos mais fortemente na coluna. Né? Eles possuem um fator de retenção maior, essas substâncias mais apolares. Tá? Na cromatografia, então, de fase reversa, a fase estacionária consiste em uma cadeia alquílica ligada a um suporte sólido, como a sílica, certo?
E na fase móvel a gente tem uma mistura de solventes mais polares, como a água e a acetonitrila. No caso de sílicas não funcionalizada, que seria a fase normal, certo? Que são grupos hidroxila livres ligados na sílica. A escolha da fase móvel seria de solventes mais apolares, como acetato e hexano. Ok? Bom, então essa técnica é amplamente utilizada em HPLC para separação de compostos apolares, tá? De fase reversa, e moderadamente polares, como fármacos, lipídios, pequenas moléculas orgânicas e produtos naturais. Um exemplo clássico da aplicação é a separação de compostos lipofílicos em um gradiente de acetonitrila em água, ou metanol em água. Tá? Onde os compostos mais apolares têm maior afinidade, ou seja, maior retenção pela fase estacionária e por isso eluem mais tardiamente. A cromatografia de adsorção por interação hidrofóbica, a gente separa um pouco esse modo de fase reversa, porque essa daqui é, é mais descrita para sistemas biológicos, né, para proteínas e oligosacarídeos e coisas que o valha. Mas, bom, vamos falar dela como um método diferente, separado. Tá? Ela se baseia na separação de compostos em função da interação hidrofóbica com a fase estacionária e os componentes da mistura. Tá? As moléculas hidrofóbicas tendem a se associar com a fase estacionária sob condições específicas, geralmente em alta concentração de sal, no caso, né, dessas biomoléculas. Essas biomoléculas quase sempre são processadas em tampão, tá? Tipo tampão fosfato é cheio de sal, tá? E é nisso que a gente encontra discussão nesse modo de cromatografia por adsorção e interação hidrofóbica. Então, a fase estacionária é composta por materiais ou grupos hidrofóbicos, como fenil ou butil, tá? E a fase móvel é uma solução tampão que pode conter, por exemplo, um gradiente de sal, controlando a força das interações hidrofóbicas. Essa técnica é amplamente utilizada para a separação de proteínas e outras moléculas com regiões hidrofóbicas expostas, como lipoproteínas, certo? É uma escolha ideal para purificar proteínas que se desdobram sob condições extremas de sal, onde a exposição dessa região facilita a separação. Um exemplo prático nesse caso é a aplicação de separação de proteínas com base na exposição de regiões hidrofóbicas utilizando uma coluna de fenilcefarose, por exemplo, onde proteínas interagem com a fase estacionária e são eluídas sob condições controladas. A gente não vai entrar muito em detalhe nessa parte porque é só para vocês saberem que existe. O nosso foco vai ser em cromatografia com moléculas pequenas. Bom, entrando em cromatografia de partição, que também é um dos modos fundamentais em cromatografia, tá? Que tem um princípio básico é o seguinte: é a separação dos componentes de uma mistura com base na distribuição entre duas fases, que é a fase estacionária e a fase móvel, sendo que a fase estacionária é composta por um líquido imobilizado em um suporte sólido. Tá? A fase estacionária é líquida, só que ela está imobilizada num suporte sólido. A gente vai ver como isso funciona, porque existem modos de você fazer essa imobilização. Tá? Enquanto que a fase móvel é um líquido que é emissível naquele líquido da fase estacionária, obviamente, e essa fase móvel passa através da fase estacionária fazendo a cromatografia. A forma com que os componentes se distribuem entre essas duas fases determina a velocidade com que eles se movam através da coluna cromatográfica. Bom, a fase estacionária, que é um líquido retido em um suporte sólido, permanece fixa na coluna. Já a fase móvel, sendo emissível com essa fase estacionária, percorre a coluna carregando consigo os componentes da amostra conforme seu coeficiente de solubilidade entre os dois líquidos. A eficiência da separação, então, depende de como cada componente da mistura interage com essas fases, movendo-se mais rapidamente ou menos lenta ou mais lentamente, dependendo da sua afinidade com cada uma delas. A cromatografia de partição é amplamente utilizada em cromatografia líquida, especialmente em HPLC, para a separação de compostos polares. Isso é particularmente útil na separação de ácidos orgânicos, açúcares e fármacos mais polares,
que frequentemente possuem diferentes polaridades, mas estão naquele espectro mais polar. Tá? E aí, diferentes interações com essas fases estão envolvidas na separação. Tá? Um exemplo notável, então, é a cromatografia de partição por integração hidrofílica de em fase líquida, também conhecida como Hillich. Tá? Nessa técnica, os componentes de uma amostra se distribuem entre a região rica em solvente orgânico e na fase móvel em uma camada uma camada mais polar, enriquecida com água. Tá? A fase móvel, a, tá, a fase estacionária ela está enriquecida com água, porque na fase estacionária a fase estacionária está saturada em solventes polares como água. E aí o solvente apolar que vai ser usado vai ser acetonitrila. Tá? Então os grupos polares presentes na superfície do suporte podem interagir com os componentes da amostra, influenciando na separação. A gente não vai entrar muito em detalhes sobre Hillich agora, porque a gente usa pouco Hillich, e se for necessário, se eu achar que eu devo, a gente faz uma aula adicional só para Hillich. E outro exemplo bastante interessante de cromatografia por partição é a cromatografia em contracorrente, ou CCC. Assim como nos outros métodos de partição, a CCC é baseada na separação de compostos devido à sua distribuição diferencial entre duas fases, mas duas fases líquidas e immiscíveis. Na CCC, as duas fases líquidas elas estão funcionando como fase estacionária e fase móvel, criando então um ambiente no qual o soluto pode se distribuir de maneira seletiva ao decorrer da cromatografia. Tá? O diferencial do contracorrente em relação aos outros métodos de cromatografia é que ela utiliza duas fases líquidas em vez de uma fase sólida e uma fase líquida. Tá? Isso elimina a necessidade de um suporte sólido, de fato, evitando problemas como a adsorção irreversível que podem ocorrer nas outras técnicas, como cromatografia em fase líquida convencional. O suporte sólido da contracorrente não é exatamente um suporte para a fase estacionária. Ela é um tubo que tá envolvido como uma bobina, né, um coil, e esse tubo está girando, está tudo girando, o sistema está girando, né? O que mantém a fase estacionária dentro do tubo para ela se tornar estacionária é a força centrípeta, ok? Isso faz com que a fase estacionária fique parada lá dentro. Aí uma bomba vai empurrando a fase, vai eluindo a fase móvel através dessa fase estacionária como gotículas, tá? E aí tem todo um sistema que não vai ser foco dessa discussão. Existe até um curso já gravado no YouTube pela professora Gilda e acho que pela professora Fernanda Neves, que são as nossas duas especialistas em cromatografia no NPPN. Tá? Cromatografia de contracorrente. Então, ela é amplamente utilizada em escala preparativa, que é um dos grandes diferenciais da contracorrente, especialmente para a purificação de substâncias naturais, como farmacêuticos, e na pesquisa química de modo geral, principalmente em produtos naturais. Uma das grandes vantagens desse método é a capacidade de poder processar grandes volumes de amostra, o que a torna ideal para separações em larga escala. Tá? Além disso, a ausência de uma fase sólida contribui para a preservação da amostra, reduzindo então o risco de perda durante o processo. Porque você pode coletar depois toda a fase móvel, toda a fase estacionária, inclusive, secar ela e aí você tem só a sua substância que você está separando. Bom, a cromatografia de troca iônica. Essa é uma técnica de separação baseada nas interações eletrostáticas entre íons presentes na fase móvel e grupos carregados fixos na fase estacionária. Tá? Íons de carga oposta, então, as fases estacionárias serão retidos mais fortemente e, portanto, eluem mais lentamente ao longo da coluna. Na cromatografia de troca iônica, a fase estacionária é composta por uma resina de troca iônica que contém grupos carregados fixos que podem ser positivos ou negativos. Aí depende da coluna. Tá? E a fase móvel é uma solução aquosa que contém íons, geralmente um tampão, que competem com os analitos pelas ligações dos grupos carregados na fase estacionária.
Tá? A técnica é amplamente utilizada para purificação e separação de proteínas, nucleotídeos, aminoácidos e outros compostos carregados, como alcaloides em muitos casos. Tá? Ela também é utilizada para análise de íons em soluções aquosas, como detecção de metais pesados em água. Um exemplo de aplicação, então, é a separação de proteínas com base nas cargas e em uma coluna de troca catiônica. Tá. Como a de troca iônica, a gente pode chamar de troca catiônica ou troca aniônica, tá? Nessa coluna catiônica, as proteínas carregadas positivamente se ligam à resina e são eluídas ao alterar o pH ou a força iônica da fase móvel, permitindo então a separação eficaz de diferentes proteínas presentes na amostra. O mesmo pode ser imaginado para alcaloides, tá? Usando esse mesmo tipo de troca catiônica. E também existem métodos de contracorrente que você pode manter a carregada a fase estacionária e fazer uma separação também por faixa de pH. Bom, na cromatografia por exclusão de tamanho, também conhecida como filtração em gel, essa é uma técnica de separação baseada no tamanho das moléculas. A fase estacionária contém poros de tamanhos específicos que permitem a passagem de moléculas menores, enquanto moléculas maiores são excluídas por esses poros, passando mais rapidamente pela coluna. Então, as moléculas maiores, por não entrarem nos poros da fase estacionária, elas passam mais rapidamente. Na cromatografia por exclusão de tamanho, a fase estacionária é composta por um material poroso, como gel de sílica ou resina de dextrano, né, que faz uma rede de fibras com diferentes poros. E a fase móvel é geralmente um líquido, como um tampão aquoso ou um solvente orgânico que carrega as moléculas ao longo da coluna. Essa técnica é amplamente utilizada na purificação e separação de biomoléculas grandes, como proteína, DNA e polímeros sintéticos. Tá? Tem toda a parte de macromoléculas que usa uma série diferente de resinas para extração, para cromatografia por exclusão de tamanho, né? Por filtração em gel. Na bioquímica, então, ela é especialmente útil para dessalinizar amostras e fracionar macromoléculas. Um exemplo prático é a separação de proteínas em uma coluna de geofiltração, onde as proteínas maiores eluem primeiro, seguida das menores que entram nos poros dos gels. E aí, por fim, temos a cromatografia de afinidade, que se baseia em interações altamente específicas entre um ligante imobilizado na fase estacionária e um analito de interesse presente na fase móvel. Somente os analitos que possuem afinidade pelo ligante serão retidos na coluna, enquanto os demais eluem mais rapidamente. Na cromatografia de afinidade, a fase estacionária então é um suporte sólido funcionalizado com um ligante específico, como o anticorpo, enzima ou metais, tá? E a fase móvel é uma solução tampão que contém um analito e outros componentes. Essa técnica é amplamente utilizada para a purificação de proteínas, anticorpos e biomoléculas que podem interagir especificamente com o ligante. Além disso, é muito utilizada em cromatografia por afinidade de metais imobilizados, como técnica IMAC, especialmente para purificar proteínas recombinantes com etiquetas de histidina, conhecida como Histag. Tá? Outra aplicação interessante é a investigação de substâncias que interagem com algum alvo farmacológico específico que foi imobilizado quimicamente na fase estacionária, certo? E aí isso nos daria uma resposta já na mistura sobre a atividade das moléculas daquela mistura. Um exemplo prático, então, é a purificação de uma proteína de fusão com etiqueta RIST, né? Utilizando uma coluna de níquel. Tá? Essa proteína então se liga ao íon metálico e posteriormente é eluída por uma competição com imidazol, que desloca a proteína em fase estacionária. Tá? Da fase estacionária. A questão é que o níquel, essa etiqueta de histidina, ela se liga muito bem ao níquel, o que faz essa retenção da proteína. Bom, e outra coisa que eu preciso dizer e deixar claro é que existem vários tipos de cromatografia.
cada uma delas com suas aplicações específicas e que é claro que as aplicações também se sobrepõem. Então vamos começar pela cromatografia em camada fina, que é a nossa Thin Layer Chromatography, TLC. Em português pode ser chamada de CCD também, como cromatografia em camada delgada. Essa é uma técnica simples e econômica, usada para separar compostos em pequenas quantidades de amostra. Certo? É frequentemente utilizada para monitoramento de reações químicas ou monitoramento de fracionamento, tá? Sendo uma técnica rápida e eficiente. A cromatografia líquida de alta eficiência é uma técnica poderosa para separar, identificar e quantificar componentes de uma mistura líquida, certo? Amplamente utilizada em laboratórios de controle de qualidade e de pesquisa, principalmente em produtos naturais, como no nosso caso. O HPLC então é essencial para a análise de fármacos, alimentos e produtos químicos. A cromatografia de fase gasosa ela é ideal para análise de compostos voláteis e gases, lógico, termostáveis, ok? Porque na fonte a gente tem aquecimento. Ela é comumente utilizada em análise química e em ciências forenses para detectar e quantificar substâncias em misturas complexas. A cromatografia por exclusão de tamanho ela é uma técnica que é utilizada para separar moléculas com base no tamanho, que é aquela última parte a penúltima parte de filtração em gel que a gente estava falando há pouco tempo. Ela é frequentemente utilizada na purificação de proteínas e polímeros, permitindo então a separação de moléculas grandes das pequenas. E ainda também é útil para definir tamanho, né? Tamanho médio de polímeros. E por fim, a cromatografia por afinidade, que usa interações específicas entre o ligante e a molécula-alvo para separar proteínas e outras biomoléculas de interesse, ou moléculas com interação mais, mais específica com alguns alvos farmacológicos. Essa técnica é amplamente utilizada em biotecnologia para purificar proteínas, especialmente quando há necessidade de alta especificidade na separação. Bom, então, como resultado de uma análise cromatográfica, temos o cromatograma. Um cromatograma é a representação gráfica que mostra a resposta do detector em função do tempo ou do volume de solvente eluído após o processo cromatográfico. Ele é utilizado para visualizar e interpretar a separação dos componentes da mistura, né, durante a análise. O eixo X geralmente representa o tempo ou volume de eluição, enquanto que o eixo Y representa a intensidade do sinal detectado, que é proporcional à concentração do analito na fase móvel. Esse sinal detectado, ele obviamente vai ser uma consequência do detector e do modo de detecção. Tá? Então, sobre os parâmetros que estão presentes no cromatograma, a gente tem o tempo de retenção, que é o tempo em que o analito leva desde a injeção até atingir o seu pico máximo no detector. É um parâmetro fundamental para a identificação de componentes de uma mistura, pois analitos diferentes terão tempo de retenção distintos e, a princípio, o mesmo analito, mesmo em amostras diferentes, seguindo a mesma condição cromatográfica, vai sempre ter o mesmo tempo de retenção. Tá? O volume de retenção, que é o volume da fase móvel necessário para eluir o analito da coluna até o detector, correspondente ao tempo de retenção, né? E volume morto, que é esse volume que representa o volume da coluna, certo? Que aí vai ser o volume entre o momento de injeção e o primeiro pico que sai. Esse primeiro pico sempre sendo o pico que não existe de uma substância que não é retida. A gente tem a largura do sinal, que é representada aí por esse W, a meia altura, né? Que essa também temos a largura meia altura. Então, a largura do sinal indica o grau de eficiência da análise. Ok? O tempo de separação entre os sinais, que é essa diferença entre os tempos de retenção de dois sinais ou mais, né? Se for, depende do caso. E volume de separação entre os sinais, que é a representação do volume que é correspondente ao tempo de separação dos sinais. Bom, só para falar um pouco de teoria, a gente vai fazer os cálculos dessa teoria em cima dos dados que estão no cromatograma. Né? A teoria dos pratos teóricos é um modelo conceitual
utilizado em cromatografia para descrever a eficiência da separação dentro de uma coluna cromatográfica. De acordo com essa teoria, a coluna é dividida em várias seções, chamadas pratos teóricos. Cada prato representa um estágio de equilíbrio, onde o componente da mistura se distribui entre a fase móvel e a fase estacionária. Então, a cada seção da coluna, que seria um prato teórico, representa esse equilíbrio ou a variação do equilíbrio, certo? Então, o número de pratos teóricos a gente chama de N, que é o número que é uma medida de eficiência da coluna. Quanto maior o número de pratos teóricos, mais eficiente é a coluna. E aí o cálculo se dá por essa fórmula que a gente está mostrando aqui, certo? A altura de um prato teórico é um parâmetro que representa que está relacionado à eficiência da coluna. Então, ela é calculada dividindo o comprimento da coluna pelo número de pratos teóricos que ela apresenta, conforme essa equação aqui. Tá? Então, o tempo de retenção é o tempo em que o analito leva desde a injeção até atingir o detector. Ele é influenciado pela constante de distribuição do analito entre as fases móvel e fase estacionária. Tá? A fórmula acima, então, mostra que o tempo de retenção é diretamente proporcional ao tempo morto e à constante de distribuição do analito. Essa fórmula presente, então, nessa imagem, que está aqui nesse slide, ela é a diferença dos tempos de retenção entre dois analitos. Tá? Deixa eu ver mais o que. Bom, por agora é isso. Bom, sobre a seletividade nessa teoria dos pratos teóricos, a seletividade é representada pelo fator alfa, que é a razão entre os tempos de retenção de dois analitos. Para que uma separação seja considerada eficiente, é desejável que alfa seja maior do que 1.2. Tá? Essa condição garante que os picos correspondentes aos diferentes compostos na mistura estejam suficientemente separados no cromatograma, permitindo assim uma identificação clara e precisa. O volume morto da coluna, representado por V0, é outro parâmetro importante. Ele é aproximadamente 65% do volume total da coluna e pode ser calculado pela fórmula mostrada nesse slide aqui. Tá ali a fórmula. Tá? Esse volume é crucial para determinar o fator de retenção dos analitos, que veremos a seguir. Tá? Então, o fator de retenção, que é dado por K', é uma medida de quanto tempo o analito permanece retido na coluna em relação ao volume morto. Esse volume desejável de K é, então, entre 2 a 5. A gente só limita a 5 porque senão a corrida fica muito longa. E esse intervalo indica que o analito tem uma afinidade moderada pela fase estacionária, permitindo então a separação eficiente, mas sem tempos de retenção excessivamente longos. Tá? Então, para uma coluna de 1.7 ml, que seria uma coluna de 10 cm de comprimento e 4.6 mm de diâmetro, é importante que o analito saia da coluna em até 10 minutos, para garantir uma separação eficiente dentro de um tempo operacional razoável. Tá? Essa coluna de 10 cm é uma coluna relativamente pequena. Bom, então a gente sabe que o número de pratos teóricos é um parâmetro que mede a eficiência da coluna, e quanto maior o número de pratos teóricos, mais eficiente vai ser a coluna na separação dos analitos. Pode ser calculado com base no tempo de retenção e na largura do pico, ou na largura meia altura dos picos, como mostrado na equação. A resolução, por outro lado, é uma medida de quão bem dois picos adjacentes estão separados. Tá? A resolução considera exatamente mais de um sinal. Tá? Uma boa resolução é essencial para garantir que os sinais correspondentes aos diferentes compostos não estejam sobrepostos. A resolução pode então ser calculada a partir da diferença dos tempos de retenção dos picos
e suas larguras, como mostrado aqui nesse slide. Bom, então como uma fórmula mais eficiente de calcular a resolução, essa é a fórmula que vocês precisam saber sobre resolução. Tá? K sobre 1 mais K, vezes alfa menos 1 dividido por alfa, e raiz quadrada de n dividido por 4. Ok? Primeiro termo sendo referente à retenção, segundo termo a seletividade e o terceiro termo a eficiência. Tá? Bom, então a resolução é um dos parâmetros mais importantes em cromatografia, pois ela mede a capacidade do sistema de separar dois picos adjacentes. Tá? Uma boa resolução garante que os picos correspondentes aos diferentes compostos estejam claramente definidos, distintos no cromatograma, permitindo então uma identificação precisa e uma quantificação, uma integração exata para uma quantificação, tá? Uma separação a nível de linha de base. A fórmula geral da resolução é dada por essas formas que são mostradas aqui, ok? E essas fórmulas mostram que a resolução depende da diferença entre os tempos de retenção entre dois picos e as suas larguras. Né? Lembra que a gente não quer que picos estejam largos o suficiente e se sobrepondo. A gente quer picos finos, separados a nível de linha de base. Bom, então já temos a definição da resolução como sendo, né, a medida da diferença entre dois tempos de retenção e dividido pela soma das larguras dos picos. Ok. Nesse slide, então, a gente pode ver diferentes níveis de resolução. Né? Quando a resolução é igual a 1, os picos ainda estão parcialmente sobrepostos, dificultando assim a identificação, principalmente a integração dos sinais. Integração é quando a gente define a área sobre a curva, tá? Então, se tiver sobreposto, a gente tem dificuldade de estabelecer quando o pico acaba, para poder calcular a área sobre a curva. Uma resolução de 1.5, os picos estão quase completamente separados, chegando próximos da linha de base. Esse é o valor mínimo recomendado para uma separação aceitável. E, finalmente, uma resolução igual a 2, os picos estão completamente separados, alcançando a linha de base, o que permite uma quantificação perfeita e mais precisa para cada sinal. Ok? Bom, então, como a gente já viu, a resolução depende de diversos fatores, tá? E elas podem ser categorizadas nessas três categorias principais, que são eficiência, seletividade e tempo de retenção. Que quer dizer que representa a retenção, né? O fator de retenção. Bom, então a eficiência de uma coluna cromatográfica é determinada pelos parâmetros como fluxo da fase móvel, tamanho da coluna, diâmetro das partículas de fase estacionária e distribuição dos tamanhos das partículas, certo? A homogeneidade desses tamanhos da partícula, isso é muito importante. Uma coluna eficiente, então, terá pratos teóricos maiores em números e, portanto, uma melhor separação dos compostos da mistura. A seletividade é a capacidade de um sistema cromatográfico tem de diferenciar dois compostos diferentes. A seletividade é altamente influenciada pela fase estacionária, pela natureza dos analitos e pela composição da fase móvel, né? E também pela intensidade da temperatura, a temperatura do sistema. Bom, sobre o tempo de retenção, isso é um parâmetro que vai depender muito da fase estacionária e da composição da fase móvel, né? E da natureza do analito, óbvio. Tá? Mas o tempo de retenção é uma coisa que a gente tem um controle mais direto. Eficiência e seletividade é preciso ser otimizado. Então, para fazer uma análise da fórmula da resolução, a gente tem aqui três situações.
Na primeira parte, vemos como o fator de retenção K influencia na resolução. A resolução aumenta à medida que K aumenta, mas há uma área quando K está entre os valores 5, 1 e 5, onde o fator de retenção tem maior efeito na resolução. Tá? Depois atingimos um platô onde não vale a pena manter retendo por mais tempo, porque isso não vai ajudar muito no valor da resolução. Ok? Então, valores muito altos de K resultam em tempos de retenção muito longos e a separação perde eficiência. Quer dizer, perde eficiência não ganha eficiência satisfatória. Lembrando que quando o K é muito longo, o que a gente observa é um alargamento de sinal devido à difusão, né, longitudinal, como a gente já viu na aula passada. A segunda parte do slide, então, esse parâmetro no meio, que é a seletividade, que mede a capacidade de diferenciar dois compostos, né? Pequenas mudanças na seletividade pode ter um impacto significativo na resolução. Vê que o gráfico, né, mantendo todos os outros parâmetros estáveis, fixos e variando só a seletividade, você tem um ganho de resolução que vai tender aí sempre a subir. Então, aumentar a seletividade entre dois compostos é a maneira mais eficaz de melhorar a separação. Daí, por fim, a terceira parte do slide aqui na direita, a gente trata da eficiência, que é do número de pratos teóricos propriamente dito, né? A eficiência aumenta com o número de pratos teóricos. É importante avaliar que se vale a pena investir nessas colunas que seriam mais longas, né? Porque o número de pratos teóricos vai acabar estando relacionado com o tamanho da coluna. À medida que o número de pratos teóricos aumentam, a resolução também melhora, mas ela não melhora com uma variação muito abrupta, certo? A gente precisa balancear o ganho da eficiência com tempo e custo, né? Porque a gente não quer uma corrida muito longa também, e ainda tem em termos uma preocupação em termos de back pressure, que é a pressão do sistema, né? Que acontece quando você tem uma coluna muito longa, né? Você precisa de uma força maior, de uma pressão maior para eluir a fase móvel por todo esse espaço, tá? Então isso nos traz a reflexão: vale a pena a gente investir em colunas mais longas, né? Ou em colunas com partículas menores? Bom, colunas mais longas, para você ganhar o dobro de resolução, você teria que aumentar o tamanho 4 vezes da coluna. Bom, imagina você aumentar o tamanho de uma coluna de 4 vezes. Uma coluna de 25 centímetros para o HPLC já é uma coluna bastante longa, tá? Antigamente era mais comum essas colunas, mas já era uma coluna bastante longa. Hoje em dia a gente usa como rotina de 10 centímetros ou 15 centímetros. Imagina uma coluna de 40 centímetros. A back pressure de uma coluna dessa é muito alta, não vale a pena. Tá? Sem falar que ela não é mais barata nem nada, ela é mais cara por causa do tamanho, da quantidade de fase estacionária que tem dentro dela, certo? Então vale muito mais a pena investir em colunas menores com partículas, né, da fase estacionária menores também, porque o ganho de seletividade na resolução, que é fruto dessas partículas menores, da redução do tamanho de partícula, esse ganho de seletividade é muito maior. Tá? E aí a gente vê um ganho na resolução, um ganho de forma muito mais eficiente. Bom, agora vamos falar só um pouco desse conceito de espalhamento. Né? O espalhamento é essencialmente a difusibilidade natural do analito, né, enquanto ele se move através da coluna cromatográfica. O que isso significa na prática? Isso significa que ao longo do percurso da coluna, o analito tende a se dispersar, o que pode aumentar a largura do pico observado no cromatograma, certo? Então, quanto mais tempo o analito passa dentro da coluna, mais a probabilidade de ele estar se difundindo, né, de se dispersando longitudinalmente na coluna, né?
causando aí um alargamento do sinal da curva gaussiana que a gente observa. Então existem vários fatores que influenciam no grau de espalhamento. Um deles é a difusibilidade do próprio analito, que é uma característica, né, a capacidade dele próprio de se mover e se espalhar ao longo do tempo. Né? Outro fator é a pressão. Quanto maior a pressão aplicada, menor essa tendência de espalhamento. Mas isso também depende do equilíbrio, né, com outros fatores. O fluxo de solvente através da coluna, então, é crucial, porque ele precisa ser bem controlado e precisa ser homogêneo, né? E essa homogeneidade ajudaria a minimizar esse espalhamento, garantindo que os picos permaneçam finos, né? A temperatura é outro aspecto a ser considerado, pois variações podem influenciar na viscosidade da fase móvel e na interação, na velocidade de interação entre a fase estacionária e a fase móvel, afetando no formato dos picos também. Além disso, o empacotamento da coluna, ou seja, como o material da fase estacionária está disposto dentro da coluna, também tem papel fundamental nesse espalhamento. Colunas bem empacotadas, com partículas de tamanho homogêneo, tendem a reduzir o espalhamento, ou a probabilidade de espalhamento. Isso nos leva ao último fator, que seria o diâmetro das partículas. Partículas menores geralmente proporcionam maior eficiência na separação, tá? Mas podem também aumentar a pressão necessária para o fluxo de solvente. Bom, reduzindo abaixo de 2 milímetros, né, o tamanho de 2 micrômetros, o tamanho da partícula, a gente entra numa situação que a gente passa a chamar de UHPLC, que precisa de uma pressão maior do que 400 bar para eluir o solvente pela coluna. Okay? São colunas de mais alta resolução. Bom, agora vamos explorar um pouco essa teoria da separação de Van Dinter, tá? Que é fundamental para entender como diferentes fatores influenciam a eficiência de separação em uma coluna cromatográfica. A equação de Van Dinter é expressa como A igual a H igual a mais B subdividido por U, somado com C vezes U, onde H representa a altura do prato teórico, que é a medida de eficiência da coluna. Quanto menor o valor de H, maior será a eficiência encontrada. Tá? Então, o primeiro termo, né, A, ele se refere à corrente de vórtex, que é o espalhamento causado pelos diferentes caminhos entre os solventes, que o solvente pode que o solvente pode seguir através da coluna. Esse fenômeno ocorre devido à heterogeneidade no empacotamento da coluna, que pode criar rotas variadas para uma molécula ou para um analito, resultando então em uma distribuição mais ampla nos tempos de retenção. Bom, então o que a gente quer é um valor de A baixo, ok? O segundo termo, B dividido por U, está relacionado à difusão longitudinal, que é o espalhamento dos analitos ao longo do tempo devido à sua difusão natural. Esse efeito é mais pronunciado em baixas velocidades da fase móvel, pois há mais tempo para que as moléculas, né, os componentes da mistura, se dispersem dentro da coluna. E daí o último termo, C vezes U, ele aborda a resistência à transferência de massa. Quando uma fase móvel está em movimento, o analito demora algum tempo para atingir o equilíbrio entre a fase móvel e a fase estacionária. Isso cria uma resistência que afeta a eficiência da separação, e o impacto desse fator aumenta com a velocidade da fase móvel. A curva de Van Dinter, então, apresentada aqui nesse gráfico na direita, nos mostra como esses três fatores interagem, né? Há um ponto na curva onde a velocidade da fase móvel proporciona a menor altura do prato teórico e, portanto, a maior eficiência de separação. Isso significa que existe uma velocidade ideal da fase móvel que maximiza a eficiência da coluna, equilibrando os efeitos de difusão, transferência de massa e os diferentes caminhos que o solvente pode atingir.
Bom, por isso que a gente diz que cada coluna tem uma velocidade, de um fluxo, né, indicado que é o melhor para ela. Bom, aqui a gente tem mais ou menos a mesma visão do slide anterior, indicando que o primeiro termo está relacionado à forma das partículas, tamanho, distribuição e homogeneidade. O segundo termo se refere à difusão longitudinal. E o terceiro termo se refere, está mais associado ao tamanho das partículas e à sua porosidade, certo? Então a equação de Van Dien nos mostra os fatores físicos, como forma e tamanho da partícula, velocidade do fluxo da fase móvel e a difusão dos analitos, como esses parâmetros impactam diretamente na eficiência da separação. Ao entender como cada um desses parâmetros influencia na altura do prato teórico, podemos então otimizar as condições cromatográficas para obter a melhor separação possível. Já nesta representação, nesse gráfico, observamos a relação entre a eficiência da coluna e a taxa de fluxo, né, representada pela altura equivalente a um prato teórico. Tá? Que é esse parâmetro HETP, dividido pelo diâmetro das partículas da fase estacionária. Então, esse parâmetro EPT nos dá uma medida de eficiência da coluna, ou seja, quanto menor o EPT, maior a eficiência. No eixo horizontal, a gente tem a taxa de fluxo em mililitros por minuto, enquanto que no eixo vertical a gente tem a relação ETP dividido por dp. Tá? À medida que a taxa de fluxo aumenta, podemos observar então uma tendência de aumento no ET, na razão EPT-dp, indicando que a eficiência da coluna diminui com o aumento do fluxo, especialmente para partículas de maior diâmetro, tá? Como 10 microns. Os diferentes perfis mostrados no gráfico referem-se às partículas de diferentes tamanhos, variando de 3 a 10 micrômetros. Quanto menor o tamanho da partícula, menor essa razão EPT sobre a dp, o que significa que colunas com partículas menores tendem a ter uma maior eficiência, especialmente em taxas de fluxo mais alta. Okay? No entanto, a escolha do tamanho da partícula deve equilibrar a eficiência com a resistência à pressão e o tempo de análise, certo? Então, diminuindo a partícula, a gente tem ganho de resolução, tem ganho de fluxo, né, porque a gente pode usar um fluxo mais alto e isso vai nos levar a tempo de análise bastante mais curtos. Tá? Então, na tabela ao lado, a gente vê então a comparação entre as colunas com partículas de 3 e 10 micrômetros, mostrando a densidade dos pratos teóricos. A razão ETP sobre dp e a taxa de fluxo ótima para cada diâmetro de partícula. Isso nos permite então entender como ajustar as condições cromatográficas para otimizar a separação, dependendo das especificidades de cada experimento. Tá? Além disso, vemos as fórmulas aqui dos cálculos de números de pratos teóricos, ETP e a relação H, tá? O que é o EPS normalizado pelo diâmetro da partícula. Esses cálculos eles são essenciais para comparar a eficiência de diferentes colunas sob diferentes condições experimentais. Okay? A gente não faz realmente esses cálculos na rotina, mas é bom vocês saberem que esse tipo de coisa existe. Bom, então aqui vemos uma representação gráfica do empacotamento das partículas em uma coluna cromatográfica. A imagem à esquerda mostra um empacotamento com um menor número de partículas, né, com partículas maiores, e é isso que acontece, como pedras em um copo, né, onde as esferas ocupam mais espaço e há bastante espaço vazio entre elas. Esse tipo de empacotamento pode resultar em menor eficiência de separação, pois o fluxo de solvente é menos uniforme. E a interação entre as fases móvel e estacionária fica prejudicada. Tá? Uma qualidade desse tipo de empacotamento com partículas maiores é que a capacidade de carga é maior.
ok? E requer menos pressão para eluir na fase móvel. Então, tradicionalmente, colunas de pressão que não usam pressão, né? Ou de baixa pressão, usam partículas maiores. Tá? À medida que avançamos então para a imagem central, onde a gente vê partículas menores do que aquelas da imagem da esquerda, observamos um empacotamento mais denso, onde as esferas estão mais próximas umas das outras. Isso melhora a eficiência da separação, pois o fluxo se torna mais uniforme, aumentando a interação entre as fases móvel e estacionária. Por fim, a imagem à direita temos um empacotamento bastante mais denso, onde as esferas preenchem quase todo o espaço disponível. Observe que as esferas então são menores do que as outras duas imagens, né? Isso representa a partícula, as partículas, né, os grãozinhos de sílica menores. Por fim, então, esse tipo de empacotamento ele maximiza a eficiência da separação porque ela reduz ao espaço mínimo vazio entre as partículas, resultando em um fluxo de solvente altamente uniforme e o que leva a uma interação maior, né, entre aquela fase estacionária e uniforme. Então a gente tem ganho em seletividade, a gente tem isso é consequência do melhor empacotamento, né? A gente tem um maior potencial de resolução e aí, como consequência disso tudo, a gente requer uma maior pressão para a eluição da fase móvel, certo? Então a gente observa que o empacotamento das partículas na coluna é um fator crítico para a eficiência na separação cromatográfica. Isso afeta diretamente na resolução, ok? Quanto mais denso o empacotamento, melhor será a separação dos componentes na mistura, reduzindo então a largura dos picos e melhorando a resolução geral do sistema. Lembra que a concentração das amostras vai estar refletida na área sobre a curva dos picos, certo? A área sobre a curva dos picos ela vai ser fixa para cada pico devido à concentração de cada substância. Se o pico for mais fino, esse pico vai ser mais alto. Se ele for mais largo, ele vai ser mais baixo. Picos mais altos são mais fáceis de serem observados e isso afeta em dois parâmetros de validação que a gente chama de limite de quantificação e limite de detecção, certo? Ok. Bom, aqui nesse slide então vamos abordar a eficiência de uma coluna cromatográfica em função do seu comprimento. O comprimento da coluna precisa ser balanceado entre a eficiência, né, a resolução, o ganho de resolução e a pressão de retorno, que a gente chama de back pressure. Ok? Primeiro, é importante entender que a eficiência da separação aumenta proporcionalmente ao tamanho da coluna. Quanto mais longa a coluna, mais pratos teóricos podem ser alcançados. A gente viu isso naquele gráfico há uns 4 slides atrás. Resultando em uma melhor separação dos compostos. No entanto, à medida que o comprimento da coluna aumenta, a pressão de retorno, que é esse back pressure, ela também cresce, o que pode limitar a viabilidade do sistema. Lembra que uma coluna vai ter uma pressão limite para ela funcionar, né? Senão você desempacota a coluna, certo? Além disso, o conceito de eficiência específica, que é o número de partículas por prato teórico, merece destaque. Observamos que, à medida que o comprimento da coluna aumenta, a eficiência específica tende a diminuir, ok? Ou seja, colunas mais longas proporcionam uma eficiência adicional, mas a eficiência marginal é cada vez menor à medida que a coluna se alonga, tá? Bom, isso leva ao fato de que não é um bom planejamento você comprar colunas muito longas ou você montar colunas muito longas no seu sistema. Lembra que o Isolera a gente usa coluninhas de 10, nunca maior do que 15 centímetros, certo? E funciona muito bem, porque a gente quer. E no HPLC a gente só tem tido colunas de 150 centímetros. Tá? Por mais que às vezes tenha uma lá de algumas mais antigas de 25. Tá? Então, nessa tabelinha aqui que eu trouxe, a gente compara colunas diferentes, de diferentes tamanhos e diâmetros de partícula. Podemos ver que a coluna de 10 centímetros com partículas de 3 micrômetros alcança uma eficiência de 11.111 pratos teóricos, enquanto a coluna de 25 centímetros com partículas de 5 micrômetros chegam a 15.000 pratos teóricos. No entanto, a eficiência específica, que é representada por essa letra H, ela diminui à medida que o comprimento aumenta.
o que ilustra a relação inversa entre o aumento da eficiência e o impacto da pressão. Bom, então eu preciso mostrar essa figura aqui só para mostrar para vocês o que é uma curva gaussiana e como que os nossos picos cromatográficos devem ser apresentados, tá? Eles devem ser bem definidos, como mostrado aqui. Um pico gaussiano é indicativo de uma boa separação, onde o analito se distribui uniformemente pela coluna, né, sem sofrer efeitos de distorção. Lembra daquela distribuição difusão longitudinal, tá? Tem que ser uniforme, tá? No entanto, quando o formato do pico não é gaussiano, isso pode indicar problemas no sistema cromatográfico, como sobrecarga da coluna, interações não ideais entre o analito e a fase estacionária e outros fatores que podem afetar negativamente a separação, inclusive vazamento da coluna ou algum entupimento, certo? Aqui, essas diferentes cores, então eu mostro que em todos esses casos, a área sobre a curva é a mesma de todos esses picos, ok? Que estão sobrepostos. A área sobre a curva é a mesma, mas percebe que quanto mais fino o pico, mais alto ele fica, tá? Lógico, para manter a área sobre a curva a mesma, isso tem que acontecer. Bom, fato é que o pico mais alto, né, mais fino, logo mais alto, ele é mais fácil de ser visualizado. E se tiver um pico do lado, é mais fácil de estar bem resolvido, ok? Bom, agora vamos falar exatamente do sistema de HPLC, tá? Cromatografia líquida de alta eficiência, ou CLI em português, tá? Mas eu prefiro usar mesmo as siglas em inglês porque é mais fácil, vocês vão ver mais frequentemente nos artigos a sigla em inglês, tá? Ele é altamente utilizado nos laboratórios para separar, identificar e quantificar componentes de misturas em diversas áreas da química e análise, certo? Nessa ilustração, então, a gente pode ver os principais componentes desse sistema de HPLC. Vamos começar pelos reservatórios de solvente, onde os solventes são armazenados e posteriormente bombeados, né, para o sistema. Tradicionalmente, a gente usa 2 linhas, mas muitas das bombas têm 4 linhas disponíveis. Vamos padronizar uma coisa que é importante. Vamos sempre manter o solvente mais fraco na linha A e o solvente mais forte na linha B. O que é o solvente mais fraco e o solvente mais forte? Em C18, em fase reversa, o solvente mais fraco é a água e o solvente mais forte é metanol ou acetonitrila. É o solvente orgânico. Por quê? Porque o solvente mais forte ele elui mais os componentes, certo? Em fase normal, o solvente mais fraco vai ser hexano, que é mais apolar, e o solvente mais forte vai ser acetato, que é um pouco mais polar do que hexano. Um pouco não, é bastante mais polar do que hexano, mesmo sendo menos polar do que metanol, tá? Não se deve usar, tipo, sem saber o que está fazendo, água e metanol em sílica, da mesma forma que não se deve usar acetato e hexano em C18, em fase reversa, ok? Então, em seguida, temos a injeção das amostras, que é essa parte do injetor, onde a amostra é introduzida no sistema. Essa amostra passa então por uma pré-coluna, que é uma versão curtinha, de menos de 1 centímetro, do mesmo material da coluna, que ajuda a proteger a coluna analítica, removendo partículas grandes e prolongando a vida útil da partícula. Obviamente, a pré-coluna é muitíssimo mais barata do que a coluna, certo? 10 vezes mais barata. A coluna analítica, que é o coração do HPLC, certo? Onde ocorre a separação dos componentes das amostras com base nas interações entre as fases móvel e estacionária. Após a separação da coluna, então, os componentes da amostra passam por um detector para identificar os componentes de separação. O sinal gerado pelo detector é então enviado a um sistema de tratamento de dados, onde esses dados são processados e exibidos na forma de um cromatograma. O detector pode variar, a gente vai falar disso já já, mas os mais usados são de UV ou DAD, que DAD seria a possibilidade de você adquirir espectros de ultravioleta, enquanto o UV fixo seria você precisa escolher um comprimento de onda para desenhar o teu cromatograma naquele comprimento de onda. Às vezes a gente não chama o HPLC de HPLC DAD ou HPLC UV, porque a gente já parte do princípio que isso está subentendido ali, tá? Mas
quando tem o espectrômetro de massas como detector, a gente gosta de chamar de LC-MS. Seria a mesma coisa que dizer HPLC-MS, tá? Bom, então por fim a gente tem aí o filtro em linha que remove qualquer contaminante remanescente, protegendo o sistema de qualquer dano. Isso estaria no começo, ok? Só porque eu esqueci de falar que tem esses filtros dentro da garrafa e às vezes na própria linha dos solventes. Bom, então essa é a visão geral de funcionamento de HPLC, ok? A gente vai falar sobre mais detalhes agora. Bom, preciso explorar com vocês algumas das diferentes tipos de materiais usados em fase estacionária, tá, em coluna de HPLC. A fase estacionária é crucial para o processo de separação. Ela interage com os analitos e afeta a forma como eles se movem através da coluna. Ok? Então, cada coluna de HPLC vai produzir um cromatograma diferente, certo? Porque as interações vão ser diferentes, a química vai ser diferente da fase estacionária. Então, essa interação entre a fase estacionária e os componentes da mistura, elas são diretamente afetadas pela escolha da coluna, tá? Então, nessa tabela aqui, a gente tem uma lista de materiais com suas respectivas características, começando com sílica, que é sílica gel, tá? Que pode ser esférica ou irregular. É sempre bom que seja esférica e uniforme, ok? A sílica esférica, como exemplo dessas marcas que tem aí, ela tem uma estrutura mais uniforme e, portanto, ela proporciona uma separação mais consistente, mais estável, certo? Já sílicas irregulares, como essa Liocronsorv SI, ela tem uma superfície muito menos uniforme, que pode resultar em interações diferentes com os analitos. Isso não é muito bom não, tá? Quanto mais uniforme for a sílica, mais cara vai ser a coluna também. Isso é bom saber. Bom, e aí tem outros materiais também, como alumina, carbono grafitizado, polímeros de estireno de vinil benzeno, tá? Que são as colunas de Chad. Cada uma dessas colunas tem propriedades únicas e torna adequado para diferentes tipos de separação. O que a gente faz aí na literatura e vê bons exemplos de amostras parecidas com as nossas e tenta reproduzir, ok? E aí daí a gente otimiza. Essas imagens então elas destacam, elas ilustram então o tipo de material. É, Tem essa diferença aqui das partículas mais uniformes e menos uniformes. Diferentes colunas podem ser em formatos diferentes, né? Em tamanhos e diâmetros diferentes podem ser encontrados. E essa porosidade das colunas também é uma coisa importante a se notar. Ok? Bom, aqui então eu trago algumas fases estacionárias, né, em HPLC, mais uma vez. A fase estacionária é classificada pelo seu mecanismo de interação com o analito. Tá? Então a gente pode destacar os principais mecanismos, que são a adsorção e troca iônica. Tá? Entre os mecanismos de adsorção, a gente tem substâncias, colunas apolares ou de polaridade média ou polares. Tá? As apolares de fase reversa, elas são usadas para separação de fase reversa, né, de analitos menos polares, porque eles interagem com a fase estacionária apolar. Tá? Isso inclui essas C18 de modo geral. Né? E aí o que a gente vê são grupos de hidrocarbonetos ligados na sílica, como o octadecilcilano ou octilcilano, que são as C18 e C8. De polaridade média, a gente está trabalhando, a gente indica para separação de substâncias com polaridade intermediária. Né? Nessa categoria a gente tem então essa fenil, por exemplo, tá? E a cianopropil. Tá? Para substâncias mais polares, que nessas outros dois tipos de coluna, as apolares, elas eluiriam sem nenhuma retenção, e isso não é bom, a gente optaria por uma coluna mais polar, que aí seria uma separação em fase normal, onde os analitos mais polares eles vão interagir fortemente com a fase estacionária. Tá?
Então, alguns exemplos são essa amino e essa cianodiamina, ok? A diol também é um bom exemplo, essa liossorb-diol, tá? Dentre as colunas com mecanismo de troca iônica, a gente tem trocas catiônicas e aniônicas, tá? E aí a gente tem esses outros tipos de coluna aí, que são colunas mais poliméricas sintéticas, né? SACs. E bom, Dowex também é um bom exemplo de uma troca catiônica que eu usei até bastante para purificar o caloide. Bom, então aqui um apanhado dessas químicas diferentes, né? Vamos dizer que todas elas são substituições em, em superfícies de sílica, tá? Então a gente tem todos esses exemplos aí. E aí eu chamo a atenção aqui em vermelho uma dessas reações de funcionalização da sílica, tá? Vocês não precisam saber disso, mas é bom vocês darem uma olhada num slide desse para ver que cada tipo de sílica tem uma estrutura realmente diferente e o que leva a interações da fase móvel com da fase estacionária com os componentes da mistura de formas diferentes, tá? Vamos chamar a atenção aí para a nossa coluna de silanol, que são os grupos silanóis livres, que é a coluna de sílica gel, tá? É, então essas hidroxilas livres são grupos funcionais que estão presentes na superfície da sílica, tá? Eles interagem com os analitos polares, né? A gente pode imaginar aí uma ligação hidrogênio iônica sendo formada. É, mas em cromatografia em fase reversa, esses grupos são geralmente cobertos ou encapped, né? Metilados ou alquilados, para minimizar essas interações que não são desejadas. A coluna de C18 nada mais é do que uma coluna de silanol que foi substituída ou funcionalizada, adicionando então a essas hidroxilas uma cadeia longa alquílica de 18 carbonos. Tá? Essa cadeia então faz com que a cromatografia do que a fase estacionária se torne apolar, levando então uma interação com substâncias apolares da amostra. Ok? A gente tem octilsilano, que é C8, aminopropilsilano, a gente tem coluna de fenil, cianopropil, perfluorofenil, bom, todas essas variações aí que levam a diferentes tipos de seletividade. Bom, as bombas no sistema de HPLC são responsáveis por gerar as altas pressões que são necessárias para forçar o solvente através da coluna. Lembrar que a alta eficiência do HPLC é resultado do ganho que é entregue pelo tamanho reduzido das partículas. Mas com a redução do tamanho das partículas, a gente tem que aumentar a pressão para que o solvente possa eluir pela coluna, certo? Então, essas bombas elas têm capacidade de até 6.000 psi, o que é uma pressão bastante alta. Por isso, essas conexões têm que ser muito bem ligadas e muito bem presas, tá? Porque se uma delas soltar, ela pode fazer um chicote e machucar o usuário. E essas bombas fornecem um fluxo contínuo, sem pulsação, variando entre, digamos, 0,1 até 10 ml por minuto. Né? A maioria dos equipamentos consegue fazer isso bem. Isso é fundamental para manter a precisão e a reprodutibilidade das amostras. Lembrando que reprodutibilidade é essencial. Tá? Você precisa ter duas amostras analisadas da mesma forma que sejam absolutamente iguais. Ok? Então, sobre o injetor, a injeção da amostra no sistema de HPLC é geralmente feita através de um loop de volume fixo, com capacidades que podem variar de 5 até 500 microlitros. Tá? Às vezes até mais, a gente tem um loop de quanto 1 ml, acho, ou 2 ml para sistemas preparativos. Ok? A maioria das vezes a gente usa o de 20 microlitros, que é o valor mais típico. Um loop é um tubo é um tubo de aço, né? Que tem um volume fixo que fica logo depois do injetor, e aí você enche o loop com a sua amostra, e aí um injetor é uma válvula que trava a passagem do solvente por fora do loop, e quando você injeta ele abre para dentro do loop,
Então ele leva aquele conteúdo com um volume fixo, sempre igual, para dentro da coluna. Ok? Às vezes autoinjetores automáticos, eles são utilizados permitindo então uma injeção automática e programada, aumentando a eficiência do processo, né? O que permite que você coloque uma sequência de amostras sendo injetadas uma atrás da outra. Tá? E aí as colunas que variam de tamanho e comprimento e diâmetro interno e tamanho de partícula. Ok? E aí cada uma vai ter uma especificidade, a gente está sempre falando das colunas. Bom, então comparando o sistema de HPLC com outros sistemas de cromatografia de fase líquida, a gente tem diversas vantagens, né, que tornam essa técnica essencial para análises complexas. Ela proporciona alta resolução, que significa que ela é capaz de separar diversas substâncias de uma mesma amostra, mesmo que ela seja complexa, né? O que é fundamental para a identificação precisa de componentes e até para a quantificação em qualquer análise química ou farmacêutica. A gente tem que detectores de alta sensibilidade podem ser utilizados, permitindo a identificação de compostos em concentrações extremamente baixas, chegando até em limites de picograma ou nanograma, dependendo da técnica de detecção. Esses limites mais baixos sendo, obviamente, alcançados com o uso de espectrometria de massas como detector. E outro benefício significativo é a rapidez e precisão das análises. Dependendo da complexidade da amostra, os tempos de análise podem variar de apenas 1 minuto até uns 60 minutos, permitindo que se obtenham resultados de forma relativamente ágil, né? A gente pode achar que 1 hora é muito longo, mas para esse tipo de análise é um bom número. Okay? Só você imaginar que você consegue fazer aí tipo, mais de 20 amostras por dia. Isso não é um valor baixo. E naturalmente a gente pode aplicar a técnica de cromatografia via HPLC de dois diferentes modos, né? Dois diferentes tipos de aplicação. Que seria uma que caracteriza a separação, né, para isolamento ou purificação, e outra que se caracterizaria apenas um uso analítico para identificação, como uma identificação qualitativa ou quantitativa. Tá? E daí a gente tem esses dois nomes que a gente chama de cromatografia analítica ou cromatografia preparativa. Na cromatografia analítica, o objetivo é realizar análises qualitativas ou quantitativas para identificar ou quantificar os componentes presentes em uma mistura, certo? Seja complexa ou não. Essa abordagem é fundamental, então, para diversas áreas, como áreas de alimento, controle de qualidade, indústria farmacêutica e químicas e até pesquisa científica, a gente usa muito. Já na cromatografia analítica, o foco está na purificação de substâncias em mistura. Isso é essencial para um processo que demanda a obtenção de grandes quantidades de compostos específicos com uma pureza bastante controlada. Okay? Isso está na produção de alimentos, de medicamentos, está onde é necessário isolar e purificar, por exemplo, os princípios ativos de uma matéria-prima. A gente faz isso de forma rotineira, né? Estamos fazendo isso exatamente agora, por exemplo. Bom, mas o que eu preciso dizer é que se a gente está trabalhando com cromatografia analítica, a gente não está ligando para o que acontece para a amostra com a amostra depois que sai da coluna. Quando a gente faz uma cromatografia preparativa, a gente está coletando essa amostra que sai da coluna para um uso qualquer. Então, o termo semi-preparativo, que é incluído aí principalmente pelo caso dos vendedores, né, que eles dizem que o preparativo você pode produzir uma amostra maior quantidade, injetar maior quantidade de amostra, o semi-preparativo não. Bom, o semi eu acho muito mal colocado nesse caso, porque você não semi-prepara uma amostra, né? Você ou prepara ou não prepara. Então, ao meu ver, esse semi é só uma questão de escala, é mal colocado, eu só chamo de preparativo e analítico. Mas em algum momento vocês vão escutar alguém dizer semi-preparativo. Ok? O que a gente precisa entender é que
Para calcular a quantidade de amostra e o fluxo no modo preparativo em relação ao modo analítico, já que a gente está trabalhando com colunas de diâmetro maior, a gente precisa utilizar umas equações, tá? Porque o fluxo é ajustado proporcionalmente ao quadrado da razão entre os diâmetros da coluna no modo analítico preparativo. Essa fórmula aqui, que vai nos dar a quantidade de amostra, tá? Que a gente está chamando aqui de M, ela considera a massa do modo analítico, o diâmetro e o comprimento da coluna, tanto no modo preparativo quanto no modo analítico. Uma coisa que eu preciso dizer é que não é tão incomum você usar uma coluna analítica, que é aquela coluna de 4,6 milímetros para baixo, e fazer dela uma coluna preparativa, né? Como eu disse, o que caracteriza um método preparativo? Um método analítico é a coleção da amostra, depois é o que você faz com a amostra depois da análise. Se estiver sendo jogado no lixo que você só está interessado no dado, é uma análise analítica. Se você estiver interessado na amostra, além do dado, é uma análise preparativa. Bom, agora vamos começar a falar um pouco da escolha da fase móvel. Até porque para a gente ser muito pique na fase estacionária, na escolha da fase estacionária, né? A gente precisa de muito dinheiro para comprar várias colunas e testar. A gente precisa de dinheiro e tempo suficiente para testar todas as possibilidades de coluna para nossas amostras, e isso é impraticável. Então a gente acaba ficando mais preso em uma coluna mais simples, mais geral de C18, e a gente tenta escolher a fase móvel da melhor forma possível para separar nossos componentes. Ok? Então, a escolha correta da fase móvel é essencial para a eficiência da separação dos analitos e depende do tipo de fase estacionária que está sendo usado no sistema. Em uma fase estacionária de fase normal, tá? Sílica, o ideal é escolher uma fase móvel que seja apolar. Isso caracteriza a fase normal, tá? Onde o solvente e diluição são menos polares. A faixa de polaridade do solvente de diluição vai variar do hexano até o acetato de etila. Então a gente tem uma situação onde o hexano, que é apolar, até uma polaridade bastante baixa, que é a do acetato de etila. E aí, nesse caso, os analíticos polares tendem a interagir de forma mais forte com a fase estacionária, criando mais retenção. Tá? E aí, portanto, eles demoram um pouco mais para eluírem. Lembra que a gente precisa de alguma retenção para poder criar uma separação cromatográfica. Já na fase inversa, que seria a nossa fase reversa, né? A fase estacionária é apolar, que é utilizada para substâncias apolares. E aí o solvente da fase estacionária, da fase móvel, ele precisa ser mais polar. E aí a nossa variação está de mais polar, que é a água, até o metanol, o acetonitrila. Certo? Então entendam que a faixa de polaridade dos solventes varia com a fase estacionária. E aí, nesse arranjo da fase reversa, os analitos apolares eles se retêm mais na fase estacionária, criando mais retenção e possibilitando a criação de um cromatograma mais bem resolvido. Tá? E aí aquela história da força do solvente, que é um conceito importante, que se refere à capacidade do solvente em carregar ou eluir os analitos da fase estacionária. Quanto maior a força do solvente, mais rápido os analitos serão eluídos da coluna. Esse equilíbrio entre força de solvente e interação dos analitos com a fase estacionária determina então a eficiência da separação. Vamos lembrar que a gente já estabilizou, já definiu que o solvente mais fraco deve ficar na linha A do HPLC, por exemplo, ou do Isolera, e o solvente mais forte deve ficar na linha B de solvente. Ok? Então esse gráfico aqui que eu coloquei, que é um gráfico meio esquisito, né? Mas eu inventei ele porque parecia uma boa ideia. Ele ilustra a relação entre polaridade da fase móvel e da fase estacionária, mostrando que a retenção dos analitos é influenciada por essas interações, né? E com um ponto de limite que é determinado pela solubilidade da fase estacionária. O que eu quero dizer com isso? A gente sabe que metanol dissolve sílica, por isso que a gente não usa metanol com sílica, certo? E acetato de etila pode perturbar bastante a estrutura da C18, né? Às vezes ligando de uma forma que ele não sai nunca mais. A gente já teve coluna sendo estragada por causa disso. Bom, então agora vamos aprofundar um pouco o conceito de força dissolvente em fase reversa em HPLC.
A força do solvente é crucial para determinar o quão rápido os analitos serão eluídos da coluna. Em uma configuração de fase reversa, os solventes de eluição comuns são água, como sendo o solvente fraco, e metanol ou acetonitrila, sendo o solvente mais forte. Tá? Então, a gente está dizendo que o metanol e a acetonitrila são os solventes que vão empurrar mais os compostos da fase estacionária. Certo? Então, a gente pode fazer dois tipos de eluição, dois modos de eluição, isocrático ou gradiente. No isocrático, a composição da fase móvel permanece constante ao longo do tempo. Embora seja um método simples e fácil de implementar, ele pode não ser muito eficaz para separar completamente analíticos que possuem uma ampla gama de polaridade, como é o caso de extratos de produtos naturais. Né? A gente tem uma amostra complexa com uma distribuição aí num espaço físico-químico bastante amplo e em método isocrático, mantendo a mesma concentração dos solventes água e metanol ou acetonitrila, a gente pode acabar não conseguindo uma separação muito eficiente. A força do solvente pode não ser suficiente para eluir todos os componentes de interesse de maneira eficiente, resultando então em picos mais largos e menos definidos. Lembrando que quanto mais tempo uma substância fica na coluna, maior vai ser a difusão longitudinal. Maior sendo a difusão longitudinal, mais largo vai ser o pico, menor vai ser o pico, menos eficiente é a análise. Isso, em modo isocrático, sempre vai acontecer com os picos que demorarem a sair, com maior retenção. Ok? E aí, para esses casos, a gente lança a mão do outro modo de eluição, que é o modo em gradiente. Nesse modo, a composição da fase móvel muda gradualmente ao longo do tempo. Isso aumenta a força dos solventes progressivamente, permitindo que compostos com diferentes interações com a fase estacionária sejam então eluídos de maneira mais eficiente. Como mostrado nessa figura, em todas as figuras, né, nesse slide, a eluição em modo linear melhora a separação e a resolução dos picos, tornando em modo gradiente linear, tá? Melhora a separação e a resolução dos picos, tornando então uma escolha comum para essas misturas complexas. Outra possibilidade que a gente lança a mão quando está fazendo, por exemplo, uma cromatografia flash é a eluição em step gradient, né, que é em degraus. Tá? A composição da fase móvel então muda em etapas abruptas, né? Digamos 20%, depois 40%, depois 50%, depois 70% do solvente mais forte. Tá? Em vez de um gradiente contínuo, como é o caso do gradiente linear, por exemplo, no exemplo aqui do meio, na figura direita. Essa abordagem pode ser útil para separar analíticos com diferenças significativas em suas polaridades, mas deve ser usada com cuidado, porque qualquer mudança brusca na força do solvente pode causar eluições rápidas e com menor resolução. Bom, a gente usa esse tipo de eluição no Isolera para fazer cromatografia flash, porque o nosso objetivo ali não é exatamente purificar uma substância, mas simplificar as frações. Bom, então só para definir certinho, estabelecer o modo de eluição isocrático, a gente tem que a concentração do solvente permanece constante durante a eluição. Por exemplo, você seta o equipamento para correr constantemente uma distribuição de 30% a 70% metanol em água, e aí não vai haver variação desse sistema de solvente, da fase móvel. Okay? Isso simplifica o controle do sistema e a reprodutibilidade dos resultados. O modo isocrático é ideal para quando os compostos a serem separados possuem características semelhantes e podem ser bem resolvidos em uma única composição da fase móvel. A principal vantagem então é a sua simplicidade e de que não é necessário programar ou otimizar um gradiente de eluição, o que facilita o método e torna o processo mais direto. Inclusive você pode injetar uma amostra atrás da outra sem se preocupar muito com o equilíbrio da coluna, pois essa coluna já vai estar equilibrada, né? Você só precisa garantir que não tem nenhum sinal que não saiu na primeira amostra e que vai sair nas amostras seguintes como um carry-over. Tá?
Como desvantagem, então a gente pode dizer que o modo isocrático apresenta desvantagens significativas, especialmente em misturas complexas, que é sempre o nosso caso. Tá? A manutenção de uma fase móvel constante pode resultar em picos que não são completamente resolvidos, como ilustrado nessa figura aqui. Tá? E compostos que eluem cedo podem ter picos mal resolvidos, enquanto compostos que eluem tardiamente podem apresentar baixa sensibilidade, uma forma de pico que não é satisfatória por ele estar muito largo. Tá? E além disso, a análise pode acabar levando muito tempo, tá? Porque existem substâncias que vão possuir uma retenção maior em uma mistura complexa. Tá? Então, a principal desvantagem é para misturas complexas, onde não se conhece exatamente a distribuição de retenção de todos os componentes. Enquanto isso, o modo de eluição em gradiente envolve a alteração gradual da composição da fase móvel durante a separação cromatográfica. Geralmente, isso significa que a concentração do solvente mais forte na fase móvel aumenta ao longo do tempo. Obviamente, não faz sentido a concentração do solvente mais forte diminuir, ok? A gente quer aumentar a força do solvente gradualmente à medida em que o tempo passa na nossa análise. Tá? Então, a fase móvel começa com uma composição inicial, normalmente contendo um solvente mais fraco, majoritariamente mais fraco, e ao longo do tempo a composição do solvente mais forte vai sendo aumentada. Isso permite então uma separação mais eficiente, principalmente em misturas complexas. Esse modo é especialmente útil, então, para analisar misturas de compostos que apresentam uma ampla gama de variação de polaridade, né, de características físico-químicas. Como diferentes analíticos possuem diferentes afinidades com a fase estacionária, o gradiente permite otimizar a separação ao longo da análise. Então, como vantagem, a gente tem que o modo de gradiente a redução do modo gradiente é a redução significativa do tempo de análise, com melhoria na resolução entre os picos. Ela também é eficiente para limpar a coluna no final da corrida, eliminando então compostos que podem ter ficado retidos na fase estacionária. Por isso que sempre que a gente monta um gradiente, a gente passa um tempo com o solvente mais forte sendo eluído constantemente depois do gradiente. A desvantagem, no entanto, é que o uso de sistema de gradiente requer equipamentos mais complexos, que podem aumentar a complexidade do método e do custo da análise. Bom, então, portanto, enquanto no modo isocrático é útil para separações mais simples, o modo gradiente é a escolha preferida para misturas mais complexas, proporcionando então maior flexibilidade e precisão na separação dos compostos, certo? Então, vamos continuar nesse assunto, porque isso é preciso que esteja bem incrustado na cabeça de vocês. Tá? Bom, vamos comparar então os dois modos de eluição em uma corrida cromatográfica, o modo isocrático e gradiente. No isocrático a gente tem aí como características a simplicidade e a reprodutibilidade, adequado para amostras simples, e as suas limitações podem ser a eluição lenta de compostos com baixa afinidade pela fase móvel, né? O que pode prolongar o tempo da análise e levar a picos com resolução insuficiente, com largura de picos indesejáveis. A mesma mistura, então, no gradiente, a gente vê uma separação muito mais eficiente e um tempo mais satisfatório. Tá? Então, a gente tem flexibilidade e eficiência como sendo características, melhor resolução como vantagem e a capacidade de analisar amostras mais complexas. Cada um dos modos tem, então, vantagem e desvantagem. A escolha depende do tipo de amostra que você está analisando, certo? E aí você precisa Você precisa saber o que você está querendo, né, para poder escolher um ou outro. Eu sempre digo que gradiente é melhor, mas é melhor para os casos que a gente está trabalhando com misturas complexas. Existem muitos outros casos, principalmente kit de análise, que vão usar o isocrático preferencialmente. Bom, aqui podemos ver um exemplo de um gradiente específico, onde a fase móvel inicialmente contém a 30% de B, aumentando para 60% de B ao longo de 12 minutos e depois retornando a 30% de B, né, para estabilização. A curva então mostra um gradiente, mostra como diferentes compostos são separados ao longo do tempo,
com um pico bem definidos que correspondem aos compostos presentes na amostra. Essa abordagem então a, permite otimizar a separação e obter resultados mais precisos em comparação com a eluição isocrática, especialmente para misturas complexas. A gente vai ver que como se diz, o gradiente não precisa ser linear, né? Ele ainda pode ser intervalado com espaços ou com inclinação do gradiente menor ou maior, ou mesmo com uma isocrática, um espaço, um período de isocrático no meio de uma corrida de gradiente. Okay? Isso tudo para ajudar a separação. Bom, a gente tem que manter na cabeça que uma isocrática separa, né? Explora o potencial de retenção da fase estacionária do componente da mistura pela fase estacionária, enquanto que um gradiente ele acelera a eluição daqueles componentes. Então, existem momentos em uma corrida, em uma análise, que você precisa separar dois picos que estão sobrepostos. E aí, um pouco antes da saída desses dois picos, você vai colocar uma isocrática ali de 1 ou 2 minutos e depois vai continuar com o gradiente. Isso pode ser feito, isso pode ser otimizado, requer um pouco mais de experiência e alguns testes a serem feitos. Bom, otimização de gradiente de HPLC é uma coisa que se faz com calma. Você perde 1 dia, 2 dias às vezes fazendo. Não adianta também investir o mês inteiro fazendo, porque você pode otimizar para sempre, né? E nunca ter uma resposta final. Bom, então aqui do lado esquerdo temos exemplos de eluição em modo isocrático com diferentes concentrações de acetonitrila, 90, 80, 70 e 60% de acetonitrila. Né? Cada gráfico mostra uma medida de concentração, uma medida em que a concentração de acetonitrila diminui. O tempo de retenção dos picos aumenta, os picos se tornam mais largos, mas a separação aí dos picos fica virtualmente melhor. Okay? Note que em concentrações mais baixas de acetonitrila, que é o solvente forte, alguns compostos começam a eluir mais tarde. A dispersão, que é essa dispersão longitudinal na coluna, leva a picos mais largos, resultando em menor resolução. Tá? No lado direito, então, a gente vê um exemplo de eluição em modo gradiente. Na primeira imagem, o solvente começa em 30% e na segunda, o gradiente varia de 20% a 60% de acetonitrila ao longo da corrida cromatográfica. Essa abordagem permite então uma separação mais eficiente dos compostos, especialmente aqueles que têm diferentes afinidades pela fase estacionária. Certo? O gradiente ajuda a melhorar a resolução entre os picos e a evitar que compostos eluam muito rapidamente ou que fiquem presos na coluna por muito tempo. A gente vai ver mais exemplos sobre isso. Bom, sobre a importância do pH na ionização dos analitos durante a cromatografia líquida, temos que para analitos ácidos, a regra prática é que se o pH estiver a 2 unidades acima do pKa do ácido, ele estará 99% ionizado. Por outro lado, se o pH da solução estiver 2 unidades abaixo do pKa, ele estará 0% ionizado. Isso significa que, em meio ácido, com pH abaixo do pKa, ácidos como fenólicos não estarão ionizados, o que torna eles menos polares. No caso de bases, o comportamento é o inverso. Se o pH estiver abaixo do pKa da base, ela estará 99% ionizada. Estruturas ionizadas elas acabam sendo mais polares. E aí, numa coluna de C18, ela vai eluir mais cedo, quase que sem retenção. A gente tem que estar atento aos limites de pH recomendados pelo fabricante da coluna. Ok? Daí o uso de aditivos no controle do pH durante a cromatografia líquida. Os aditivos listados têm diferentes, nessa tabela, né, tem diferentes valores de pKa, o que determina em quais condições de pH eles vão atuar de forma mais eficaz. Por exemplo, o ácido trifluoracético com pKa 0,3 é adequado para ajustar o pH em faixas muito ácidas, enquanto que a trietioamina
com pKa de 10,72, ela é usada para ajustes de faixa na faixa mais básica, certo? Problemas que a gente tem que considerar: precipitação do aditivo. É crucial conhecer então a solubilidade do tampão, especialmente na fase orgânica, para evitar qualquer precipitação, o que poderia comprometer a separação cromatográfica ou causar até um entupimento no sistema do HPLC. Outra coisa que a gente precisa considerar no caso de detecção por espectrometria de massas, em casos de supressão de sinal. Em análise que envolve acoplamento então com espectrometria de massas, é importante garantir que o aditivo que vai ser usado não interfira na detecção do sinal, que é o caso do TFA, por exemplo. Bom, nessa tabela aqui a gente tem diversos tampões e a faixa de pH em que eles trabalham, né? Que a gente tem o tampão fosfato, trabalhando então nessas faixas diferentes de pH, né? pK1, pK2 e pK3, variando aí de pH 1 até 3, 6 até 8 e 11 até 13. Não é recomendado para LCMS, no caso, devido à possibilidade de supressão de sinal. Acetato, trabalhando na faixa de pH de 3,8 até 5,8, é compatível com LCMS e sendo então uma escolha comum para aplicação que envolve essas análises por espectrometria de massas. O TFA com pH de 2 é um tampão então volátil, uma substância volátil que pode ser usado, mas com precaução em LCMS, porque ele pode causar supressão iônica. Tá? Eu prefiro usar o TFA para casos de análise por HPLC DAD ou então preparativo, porque ele é muito ácido, então você acaba usando menos quantidade dele na solução e ele é volátil, então significa que ele vai embora, evapora rápido, ok? Bom, problemas que a gente tem que ter em mente é precipitação e supressão iônica, como a gente já tem falado. Bom, um problema então um pouco mais grave que a gente tem que considerar é a possibilidade de solubilização da sílica, né? Esse gráfico aqui mostra então a curva de solubilização da, da sílica conforme a variação de pH. A gente observa que a sílica é estável em uma faixa de pH entre 2 e 8. Porém, fora dessa faixa, especialmente abaixo do pH 2, a solubilidade aumenta drasticamente, o que pode levar à dissolução da fase estacionária e perda da eficiência da coluna cromatográfica, certo? Então é importante observar que abaixo do pH 2, os grupos funcionais da sílica podem ser removidos, comprometendo a funcionalidade da coluna. Portanto, trabalhar com fase estacionária à base de sílica, você tem que estar dentro da limitação de pH, certo? E essa limitação, sinceramente, ela é indicada pelo fornecedor. Não tem por que ficar estudando limites para isso. Bom, então aqui nesse slide a gente observa a comparação entre dois cromatogramas de uma mesma amostra em diferentes condições de solvente. O primeiro cromatograma mostra a amostra dissolvida em metanol, enquanto o segundo mostra a amostra na fase móvel da HPLC, que é composta por TFA 1%, 0,1%, 40% de acetonitrila e 5% de metanol em água. Ao comparar então os dois cromatogramas, podemos notar que a diferença na resolução e no perfil dos picos, especialmente para os compostos como a minociclina, né? Minociclina? Tetraciclina e doxiciclina. O uso da fase móvel otimizada, então, no segundo cromatograma, parece melhorar a separação e a nitidez dos picos, em comparação com a amostra dissolvida apenas em metanol. Bom, então, como detectores em HPLC, a gente tem aí as possibilidades de detectores de ultravioleta, com comprimento de onda fixo ou variável, detectores como índice de refração, como fluorescência, eletroquímicos e o espectrômetro de massas. Tem o Corona, o CAD,
O que a gente vai falar aqui agora é só de ultravioleta e espectrometria de massas. O que a gente precisa saber é que cada tipo de detector ele possui características específicas que o tornam adequado para determinadas aplicações. O detector de ultravioleta, né, é o mais comumente usado, é o que nós vamos usar mais, e ele é disponível nas versões de comprimento de onda fixo ou variável. Quando é variável, a gente chama de DAD ou PDA. Tá? Ele detecta então compostos que absorvem luz ultravioleta ou que possuem cromóforos, né, ativos, sendo ideal para muitas aplicações. O índice de refração é utilizado para detectar mudanças no índice de refração da fase móvel, especialmente útil para compostos que não absorvem, não apresentam nenhuma absorvância na luz ultravioleta. O detector de fluorescência é altamente sensível e mede a fluorescência emitida por certas moléculas quando excitadas por luz. Tá? Ele é muito útil para compostos fluorescentes e para aqueles que podem ser derivatizados, né, ou derivados quimicamente para se tornarem fluorescentes. Os detectores eletroquímicos possuem então uma arquitetura para a detecção de compostos baseados em sua capacidade de serem oxidados ou reduzidos. Okay? Então, eles são ideais para eletroativos. E aí o espectrômetro de massas, que oferece então alta sensibilidade, alta seletividade, permitindo a identificação mais precisa dos compostos com base na sua massa molecular. Tá? A gente vê então aqui só uma representação gráfica do, de uma faixa de absorção das diferentes regiões do espectro eletromagnético, desde raios cósmicos até ondas de rádio. A região de UV visível é destacada como uma das mais amplamente utilizadas em cromatografia, devido à versatilidade e à facilidade do equipamento. Tá? Bom, no contexto da cromatografia de alta eficiência, líquida de alta eficiência, no HPLC, o detector de DAD, que significa detector de arranjo de diodos, ou Diode Array Detector, ele desempenha então um papel crucial para as análises de amostras de substâncias que possuem cromóforos, especialmente na região do ultravioleta visível. Cromóforos são ligações duplas, sistemas aromáticos, tá? Coisas de estruturas que são que se comportam bem em detectores de UV. Tá? Então é um detector útil principalmente para moléculas capazes de absorver luz no ultravioleta, e aí inclui uma ampla variedade de moléculas orgânicas, né? E é muito útil para a gente. Bom, ao contrário dos detectores de UV convencionais, que medem a absorvância em um comprimento de onda específico, o DAD permite então a obtenção de espectros completos de absorção. Isso significa que ele fornece dado mais detalhado sobre as amostras que absorvem a luz nessa faixa, fornecendo então um espectro de ultravioleta para cada ponto do cromatograma, certo? Bom, então essa aplicação é particularmente útil para substâncias que contêm cromóforos, e eu trago esse exemplo aí dessa flavona, né, sendo analisada por esse sistema cromatográfico. Bom, e aí isso também nos deixa clara a limitação que o detector de UV tem. Embora seja amplamente utilizado e eficaz, ele possui suas limitações. E uma das principais é que gera informação apenas relacionada aos cromóforos presentes nas substâncias analisadas. Isso significa que, se várias substâncias tiverem cromóforos idênticos ou muito semelhantes, o espectro de ultravioleta pode não ser suficiente para diferenciá-los, certo? Então, em amostras complexas, essa limitação pode dificultar na identificação precisa de cada substância. Nesse exemplo aqui, a gente vê 6 substâncias, 6 picos, né, que representam 6 substâncias, mas todas eles têm o mesmo
cromóforo, essas 6 substâncias têm o mesmo cromóforo. Então, o espectro de ultravioleta delas acaba sendo o mesmo. Então, a gente não consegue diferenciar essas substâncias pelo espectro de ultravioleta. Essa é a limitação. Bom, então a espectrometria de massas, quando acoplada à cromatografia líquida de alta eficiência, né, ela é uma técnica poderosa que depende principalmente da capacidade de ionização das substâncias durante a análise. Esse processo de ionização permite que as moléculas sejam convertidas em íons, os quais podem ser manipulados e detectados com alta precisão. Portanto, a eficácia da técnica está ligada diretamente à eficiência da ionização de cada amostra, das substâncias dessa amostra. Ok? Bom, a espectrometria de massas é uma técnica que separa as formas ionizadas de substâncias ou seus fragmentos, de acordo com a relação massa-carga. Certo? Isso é feito controlando o movimento dos íons em um campo magnético e eletromagnético, permitindo a classificação e identificação dos compostos. Essa separação ocorre porque os íons de diferentes massas e cargas se comportam de maneira distinta quando expostos a esse campo magnético, o que facilita a sua identificação. Certo? Então, só alguns fatores aí que afetam essa ionização são fatores intrínsecos de cada substância, tá? O fluxo do sistema acoplado do LC para o MS, o fluxo de solvente pode ter pode afetar na eficiência da ionização, o sistema de solvente, a formação do aerosol e supressão iônica. Bom, a gente tem outra sequência de aulas de espectrometria de massas, de onde deve sair muito mais informação sobre espectrometria de massas. Tá? Então, aqui a gente não vai focar muito nisso, porque o foco desse conjunto de vídeos está na cromatografia.